Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional lidera o Campeonato Brasileiro nesta arrancada de competição e há um motivo para que isso aconteça. Há uma razão que coloca o Internacional ponteando o Brasileirão, pelo menos nestas primeiras rodadas. E neste vídeo eu vou te falar que razão é esta. Vamos lá então, vamos analisar a liderança colorada no Campeonato Brasileiro após 5 rodadas. 4 vitórias, 1 derrota, 12 pontos conquistados em 15 possíveis. É uma arrancada muito otimista esta do Internacional. E há uma razão para que isso aí aconteça, eu já vou te falar, mas antes eu vou te intimar, te convidar na verdade, para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e dá o teu like, dá o joinha aí, tá bem? Mas principalmente te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo tratado com isenção editorial, com imparcialidade, foco na dupla. O Inter arrancou bem no Campeonato Brasileiro e o técnico Eduardo Cudê é quem assina esta arrancada muito positiva da equipe colorada. São 4 vitórias, 1 derrota, 12 pontos conquistados, um aproveitamento excelente que tem o Internacional nos primeiros jogos. Isto não coloca o Internacional como favorito ao título, não. O Inter é, e eu dizia isso antes do campeonato, aliás, antes da pandemia, um dos candidatos à disputa deste caneco, junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras, junto com o Grêmio e junto com o Atlético Mineiro. A partir daí, eu não vejo outra equipe em condições de disputar este título. O Flamengo tem um elenco melhor, mas eu coloco um ponto de interrogação do tamanho do Maracanã nesta comissão técnica que foi montada. A chegada do espanhol Domenech Torrent, que tem apenas um trabalho como de sua autoria no futebol dos Estados Unidos, onde a competitividade é muito menor. No mais, ele viveu na cola e há quem diga que fez um bom trabalho como auxiliar do Pep Guardiola. Isso pode comprometer o Flamengo na competição. Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro, junto com o Inter, então são também candidatos. O Grêmio tem um grupo de jogadores mais qualificado, há alguns problemas. O Palmeiras tem também um bom grupo, mas eu não vejo ainda que o Palmeiras jogue à altura do seu grupo. Esses são os candidatos. Por que eu jogo na conta do Cudê, ainda que eu tenha algumas divergências com algumas escolhas e algumas posturas do Internacional, e aí eu estou me referindo especialmente no último jogo, quando o Inter dominou o Atlético por 20 minutos, conseguiu a vantagem, construiu o score e depois recolheu excessivamente o time, dando a posse de bola para o Atlético. Bem, mas o Inter conquistou o mais importante, que era a vitória, que eram os 3 pontos. Então, o resultado ele fica acima da análise. Eu posso não concordar com a estratégia adotada pelo Cudê, mas ele atingiu o objetivo principal, que é o da vitória. Por que eu jogo na conta do Cudê esta arrancada? Ora, se eu jogo na conta do Cudê a eliminação do Campeonato Gaúcho, eu tenho que ser justo, gente. E eu acho que o Cudê cometeu alguns equívocos no Campeonato Gaúcho, tanto do ponto de vista de escalação, a insistência com o Bruno Fux, a indefinição da titularidade da lateral, a insistência com o Musto, que eu acho que comprometeu em Grenais, a ausência de correção do problema da bola aérea, e o Inter ainda tem este problema, ele não apareceu agora contra o Atlético Mineiro, mas ainda é um problema. Então eu acho que o Cudê assina também, junto com os limites que tem o seu grupo de jogadores, pois eu acho que ele assina também esta ascensão do Inter na competição nacional. O Cudê tem méritos para que o Inter esteja na liderança. O Cudê definiu um padrão tático, o Inter tem um esquema de jogo que todo mundo conhece. O Cudê definiu os seus titulares com uma ou outra alteração e ele tem um prejuízo agora, que é a ausência do Paulo Guerreiro, que é muito significativa, que é muito emblemática e é um prejuízo que, caso a direção do Internacional não seja assertiva, ágil e competente, pode sim comprometer a performance do Internacional no Campeonato Brasileiro. Pode haver este prejuízo. Aliás, o Cudê disse depois da vitória
contra o Atlético Mineiro, que ele espera já para esta semana a definição do seu novo camisa 9 e ele quer um jogador clássico. O Kudê também assina essa liderança do Inter, porque, em primeiro lugar, ele não se abateu com a eliminação no Campeonato Gaúcho, ele não ficou introvertido, acabrunhado, ele continuou com o seu trabalho. Também porque ele teve maturidade para reconhecer que o seu esquema de jogo lá do começo da temporada precisava ser alterado. Quando ele passa pela pré-Libertadores, depois começa a arrumar o time e aí vem a pandemia e para com tudo. O Inter vinha numa ascensão. Vocês lembram daquele Granal da Arena? Foi o único Granal que o Internacional realmente foi superior ao Grêmio. Aquele do Beira-Rio no primeiro turno, o Inter foi melhor no segundo tempo, o Grêmio foi melhor no primeiro tempo, mas aquele da Arena o Inter foi melhor. Esse retrospecto ruim que o Kudê tem em clássicos, de 3 derrotas e apenas 1 empate, não fez com que ele perdesse o ânimo, o ímpeto para continuar trabalhando com dedicação para a montagem da equipe. Não, o Internacional não é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro, mas sim, o Inter faz uma arrancada bastante otimista, bastante saudável, com uma pontuação interessante. Isso não apaga erros que o Kudê vem cometendo, pelo menos na minha opinião, ou de postura ou de escolhas. Ele ganhou o reforço do Zé Gabriel, que está mostrando de forma ainda numa avaliação muito simbólica, muito superficial, que o Inter não vai ter prejuízo ali. E você que me acompanha aqui no meu canal do YouTube ou nos Donos da Bola sabe que eu preferia que Moledo fosse o zagueiro central e o companheiro do Cuesta. Então ele agora ganhou o Zé Gabriel, que fez 3 partidas interessantes. Ele tem que arrumar a bola aérea defensiva do Inter. É um problema, não apareceu contra o Atlético, porque o time do Sampaoli não joga nesse sistema de abusar de cruzamentos para a área. Então ele tem que corrigir isso e precisa de um 9. A partir daí, e o Kudê acreditando que o seu time tenha condições de enfrentamento, mesmo diante de equipes muito qualificadas, ou candidatas também como o Atlético, o Inter tem sim chances de efetivar esta condição, de ser um postulante e um time competitivo na busca pelo tetracampeonato brasileiro. Contra o Atlético, parecia que o Kudê não acreditava nisso. Ele fez 1-0 e recolheu o seu time e montou um ferrolho. E eu acho que o Inter tinha condições de, mantendo aquela performance dos primeiros 20 minutos, não que fosse golear o Atlético, mas de construir uma vitória mais natural. 2-0, 3-1, 2-1, mas uma vitória sem entregar completamente o domínio do jogo para o seu adversário. Mas, de novo, ele conquistou o mais importante naquela oportunidade, era a vitória e eram os 3 pontos. Com um centroavante e alguns ajustes, o Kudê conseguirá manter o time do Internacional como postulante ao caneco do Brasileirão da pandemia, o Brasileirão 2020. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.